Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus em Acaracuzinho. Na lição de hoje, nós iremos estudar a iluminação espiritual do crente, lição de número 4, do dia 26 de abril de 2020. O texto áureo da nossa lição vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 19. A nossa verdade prática vai dizer: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo ele escreve aos Efésios nesse trecho, no primeiro capítulo, e ele vai dizer para a gente nesses capítulos, ele inicia uma longa sentença que vai ser dividida desta forma. Primeiro, ação de graça, que vai do versículo 15 até o versículo 16. Depois, a oração intercessória, que vai do versículo 17 ao versículo 19. E a seguir, a confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 até o versículo 23. Então, Paulo, ele, nesse primeiro capítulo, ele inicia com uma sentença aos Efésios, falando para eles, dando ação de graça, fazendo uma oração e fazendo uma confissão de louvor em exaltação ao nome do Senhor. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Então, Paulo, ele nos exorta para que nós possamos estar louvando ao Senhor, louvando a Deus. Pelo quê? Pela eleição, que nós estudamos na lição passada. O Senhor nos elegeu desde o início para que nós fôssemos predestinados à salvação em Cristo, a estarmos unidos, aprendendo, louvando, engrandecendo, dando louvor a Deus, agradecendo a Deus, porque o Senhor foi quem nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Ele também nos exorta a buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina. Ora, o Senhor, Paulo nos exorta para que nós possamos buscar a iluminação. O que seria iluminação? Aprender, entender, através do Espírito Santo de Deus, o que o Senhor, qual a vocação que o Senhor tem dado para nós, que a gente vai ver no decorrer da lição a respeito desta vocação. Também ele nos exorta a entender a grandeza do poder de Deus, ou seja, ele nos exorta a entendermos o quão grande, o quão o Senhor é grande e é maravilhoso para as nossas vidas. O primeiro ponto vai falar a esperança da vocação e as riquezas da glória.
O apóstolo ensina que os santos, os salvos, precisam ser iluminados para compreenderes quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória na sua herança. O apóstolo ele está nos ensinando que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para podermos realmente entender o que o Senhor tem reservado para nós no dia a dia, no bem-querer das nossas vidas. O primeiro item do primeiro ponto vai dizer ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Efésios 1:16. Paulo ele escreve falando que ele não cessa, ou seja, ele não para de dar graças a Deus por nossas vidas. E é interessante que Paulo era aquele pastor que conhecia as ovelhas, então ele chamava-as pelos nomes. Ele falava fulano, cicrano, ia nominando cada um, e ele escrevia e dizia, preciso do fulano, preciso do cicrano, e ele sempre nominava, ele era um pastor que conhecia as ovelhas. Infelizmente, nos dias atuais, temos muitos pastores que não conhecem as ovelhas, mas sabemos que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele conhece as ovelhas, e Paulo fazia isso, e Paulo orava e dava graças a Deus sempre, continuamente, por todas as suas ovelhas. Então, o pastor precisa conhecer, precisa orar, precisa colocar as ovelhas nas mãos do Senhor, precisa mostrar para as ovelhas que tem cuidado delas, precisa mostrar para o Senhor que cuida bem das suas ovelhas. Então, isso é algo que Paulo deixa isso como exemplo para nós, muito importante. Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito. Paulo, além de dar graças a Deus, ele também agradece pelas bênçãos espirituais, né? Como a eleição, né? Que nós fomos eleitos, como a gente já estudou na lição passada. Nós fomos eleitos e fomos predestinados. Mas nós não fomos só eleitos e predestinados. Na lição passada nós falamos sobre isso e dissemos que a eleição se dá na condição de quê, Clésio? Na condição de aceitar a Jesus como Salvador das nossas vidas. Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador das nossas vidas, consequentemente, nós temos direito à eleição. Nós somos eleitos pelo Senhor e quando somos eleitos, somos predestinados. Mas, além disso, tem algo mais. O Senhor, ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus. João, no capítulo 1, no versículo 12, ele vai dizer, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. E como é que a gente faz isso, Cláudio? Como é que a gente sabe que a gente é filho de Deus? Como é que a gente sabe que a gente está voltado para Deus? Através do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que está em nós é que vai fazer isso nas nossas vidas. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo, ele na sua oração, ele está pedindo a Deus que seja concedido àqueles que vão ler a carta que ele escreve aos Efésios, o espírito de sabedoria e revelação. A iluminação através do Espírito Santo só vem através da revelação de Deus nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo revela a nós, revela Deus a nós, o Espírito Santo revela Deus para nós. Então, isso acontece quando o Espírito chega até nós e nos faz essa revelação. E como é que a gente faz isso, Clécio? Quando a gente busca as coisas de Deus, quando a gente procura aprender de Deus. Às vezes, tá bem facinho para a gente aprender, e no entanto a gente não aprende, não vai atrás. Mas nós precisamos buscar, precisamos estudar, aprender na escola dominical, em leitura, em qualquer coisa que possa nos levar ao Senhor. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então Paulo, ele tinha ciência
que o evangelho era maravilhoso, que tudo era uma bênção, que tudo isso era uma bênção de Deus, mas que era impossível para o ser humano, para os seres humanos, para nós, entendermos isso se não fosse pelo Espírito de Deus. Como está escrito aqui em Coríntios, que ele vai dizer que as coisas, que nós somos naturais, então somos pessoas naturais, e como pessoas naturais que somos, não aceitamos as coisas espirituais, não entendemos, pelo menos, não entendemos as coisas espirituais. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de ler a Bíblia não, porque a Bíblia é muito complicada. Mas não é porque a Bíblia é complicada, é porque ele não entende. E por que ele não entende? Porque ele é uma pessoa natural. E aí quando ele olha a Bíblia com os olhos natural, ele não vai entender, porque só o Espírito Santo pode revelar as coisas de Deus, a palavra de Deus, pode revelar o que aconteceu, o que vai acontecer, pode revelar o futuro que está descrito na palavra de Deus, pode entender e pode falar para cada um de nós o que realmente precisa ser falado. Seguindo, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Então Paulo ele pedia a Deus que os crentes pudessem compreender por meio, tivessem capacidade de compreender através do Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem faz a gente compreender as coisas de Deus. E ele pedia a Deus que compreendesse o quê? A esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, ele pedia a Deus que nós, os leitores da carta aos Efésios, pudéssemos entender a esperança da nossa chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. E isso daí se fazia por conta de que naturalmente nós não conseguimos ter a revelação. E como nós não conseguimos ter a revelação, nós não entendemos o que se passa em todo esse processo. Mas Paulo orou a Deus pedindo isso para cada um de nós. O item 2 do primeiro ponto vai dizer: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Capítulo 1, versículo 18. Então, quando Paulo está orando a Deus, está pedindo a Deus, ele intercede para que o Espírito Santo possa iluminar cada crente. Cada um crente que leu a carta possa entender que possa entender qual é a esperança da vocação de cada um. E assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Então, a esperança de que Paulo fala, ela se divide em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou as pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9. Uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então podemos dizer que que a chamada do crente ela foi feita no passado. Nós estudamos na lição passada que a eleição dos crentes ela se deu antes da fundação do mundo. Ela se deu no passado. Então, como esta eleição se deu no passado, a chamada essa chamada aconteceu no passado. E como essa chamada aconteceu no passado, lembrando sempre que essa chamada acontece no passado, mas ela acontece condicionada. Todo aquele que o receber, Deus diz o direito de ser feito filho de Deus. Ou seja, todo aquele que aceitar Jesus. Não adianta a pessoa achar que, não, o Senhor já me elegeu no passado e a minha eleição está válida. A sua eleição só passa a ser válida quando você decide pelo Senhor. Quando você decide servir a Deus em espírito e em verdade. Então, essa chamada, ela teve
ela teve a sua iniciativa lá no passado, mas ela necessita da sua aceitação. E Deus nos chamou, sim, antes da fundação do mundo. E Ele nos elegeu. E ao nos eleger, Ele nos predestinou. E Ele nos predestinou a muitas bênçãos que ainda estão por vir para nós. O segundo aspecto é a chamada abrange o serviço e a santificação no presente, Filipenses 3,14. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Então, isso fala de serviço. Então, o Senhor nos elegeu no passado, Ele nos chamou no passado, Ele nos deixou essa chamada para nós e nós decidimos segui-lo. E quando nós decidimos segui-lo, o segundo aspecto dessa chamada, ele abrange o serviço e a santificação. O que é isso, Clésio? O que é estarmos sempre prontos para servir na obra do Senhor. É estarmos sempre prontos para fazer a vontade de Deus. É estarmos sempre prontos para fazer tudo aquilo que precisa ser feito na obra de Deus. E também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós precisamos estar santificados. Nós precisamos procurar cada dia santificar mais. Então, quem é santo, santifique-se mais. Então, precisamos estar sempre nos santificando, porque a chamada, ela abrange serviço e santificação no presente. O terceiro aspecto é a participação gloriosa no futuro. Efésios 5:27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então, teremos no futuro uma participação gloriosa. Como assim, Clésio? A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor, ele reinará na terra e a igreja do Senhor reinará com ele. Ou seja, nós teremos uma participação gloriosa, nós seremos como os príncipes do Senhor, que estaremos para sempre com Ele, adorando, bendizendo, louvando e também governando na terra, enquanto houver o governo de Deus aqui na terra. Então, nós precisamos entender isso. E Paulo, ele escreve em Coríntios dizendo o seguinte: hoje nós entendemos por partes como é que é, mas no futuro nós entenderemos como realmente aconteceu, o que realmente como Deus nos conhece, nós conheceremos a Ele também. Então, isso daí demonstra que nós teremos uma participação gloriosa no futuro com o Senhor. O terceiro item do primeiro ponto vai falar as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da sua glória, as riquezas da glória da sua herança, versículo 1:18. A expressão sua herança enfatiza o que o Senhor deu aos eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, a adoção de filho, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, vermos a Deus, vermos a Cristo e o adorarmos. Então, quando nós falamos de herança, o que refere-se ao que Deus nos deu. O que nós tínhamos direito? O que o ser humano tinha de direito? Na verdade, nós não tínhamos direito a nada. Nós não tínhamos nenhum tipo de direito. Porque o Senhor, Ele é quem fez tudo. Ele é que tem tudo. Ele é que é o dono de tudo. Então, o homem não tinha direito a nada. Porém, todo aquele que foi eleito, ou seja, todo aquele que aceitou ao Senhor, ele tem direito a uma herança. E que herança é essa? É a herança
que vamos receber do Senhor. É aquilo que vamos receber do Senhor. O livro de Apocalipse fala das recompensas, dos galardões que iremos receber. Fala também que nós receberemos um novo nome, em que ninguém conhece, mas só cada um de nós conheceremos. Então, nós vamos receber maravilhosas heranças do Senhor, que vai nos dar isso daqui naquele dia glorioso. E nós também teremos as riquezas. O que é essas riquezas? Aí o comentarista fala: o perdão dos pecados, a adoção como os filhos, e teremos bênçãos que serão desfrutadas. Mas antes eu quero falar um pouquinho. Você imagine o seguinte, que quão riqueza tão grande não é o perdão dos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos deleites e pecados. Nós estávamos mortos em tudo de errado que a gente fazia. Tudo que não presta que a gente fazia, nós estávamos mortos nisso. Mas o Senhor veio, morreu e nos libertou e nos deu perdão de todo pecado. Ainda que o pecado seja tão vermelho como a carmesim, o sangue de Jesus purifica e deixa branco como a branca lã. Então o Senhor nos faz isso. E além disso, nós iremos desfrutar de bênçãos no porvir. Que tipo de bênçãos, Clécio? Uma das maiores, veremos a Deus como Ele é. Paulo, há um pouco atrás nós acabamos de falar que hoje nós não entendemos direito as coisas de Deus, que as coisas de Deus parecem loucura, que o Senhor, nós vemos Ele como no espelho, no reflexo, não sabemos ver, mas naquele dia nós o veremos como Ele é, da maneira como Ele é, do modo como Ele é, e aí nós poderemos vê-lo face a face. Isso é um direito que nós teremos, como bênção, que vamos desfrutar ela no porvir. Veremos também a Cristo. Quão maravilhoso não é ver a Cristo, podemos olhar face a face para o Senhor, que deu a sua vida por nós, que deu a sua vida para resgatar as nossas vidas. Então, é uma coisa maravilhosa. E também poderemos o adorá-lo presencialmente. Na presença dele estaremos o adorando perpetuamente. Essa é as nossas bênçãos que vamos desfrutar no porvir com o Senhor. No dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na boda do Cordeiro. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19:9. Então o Senhor vai nos levar. Apocalipse ele deixa claro para a gente que o Senhor irá estar conosco nas bodas do Cordeiro, ou seja, no casamento da igreja com o seu noivo, o Senhor. E interessante é que nós sabemos disso, que o Senhor, o próprio Jesus disse: não mais beberei o fruto da vide até que o beba novamente no reino de meu Pai. Ou seja, ele já estava nos preparando, nos dizendo: vamos ter um momento de bodas. E aí ele revela a João no Apocalipse que acontecerá esse período, que será um período de 7 anos, onde nós estaremos ali ceando com o Senhor. Vai ser uma festa maravilhosa, será uma festa, será um casamento. O casamento da igreja com o seu noivo. Né? A palavra de Deus ela nos retrata isso muito bem, que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, e ambos irão se encontrar naquele dia, e será uma grande festa, e será uma festa maravilhosa na presença do Senhor. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Como a gente já falou sobre a herança que nós haveremos de receber. O segundo ponto vai falar a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia deste poder que opera em favor dos crentes. Então, Paulo ele vai falar do quão o Senhor é poderoso, de quanto ele tem um poder divino, um poder imensurável, um poder que não pode ser medido e que nada pode detê-lo. Então, tudo que o Senhor quer fazer, ele vai fazer, porque o seu poder é enorme, é grande. Então, o ponto 2.1 vai dizer a sobreexcelente grandeza do seu poder.
O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Capítulo 1, versículo 19 do livro de Efésios. Perceba que a palavra sobreexcelente do grego, hyperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. Ou seja, então a sobreexcelente quer dizer o extraordinário, a extraordinária grandeza do poder de Deus. Isso é algo, isso demonstra que os termos que pode se usar a respeito do poder de Deus, a respeito da grandeza de Deus, a respeito da sobreexcelência do Senhor, eles são termos assim que são superlativos, são termos altamente que nós podemos utilizar. Já na expressão seguinte, grandeza, fala da sobreexcelente, depois fala da grandeza. Na grandeza do grego megetos, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, esse termo grandeza, ele enaltece a magnitude, ou seja, o tamanho, quão grande é o poder de Deus. Poder esse que sobrepuja a tudo. Não tem nenhum outro poder no mundo que possa ser maior do que o poder de Deus. E em seguida, a sobreexcelente, a grandeza do poder de Deus. Então, o termo poder, do grego dunamis, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Então, quando se fala do poder de Deus, a gente vê milagres, prodígios e maravilhas. Isso tudo vem da sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O poder de Deus, ele está acima de tudo. É um poder imensurável, é um poder de tal forma que a gente não consegue nem medir. O que o Senhor não pode fazer? Nada. O Senhor pode fazer qualquer coisa, porque o seu poder é ilimitado. Ele não tem limite para o seu poder. Não existe nada que não possa ser feito pelo poder de Deus. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, Jesus ele nos libertou por conta do seu imenso poder. Só o poder de Deus era capaz de realizar a transformação. Só o poder de Deus era capaz de salvar o homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Capítulo 1, versículo 18 de Efésios. Então, o poder de Deus ele é algo muito grande. Ele é capaz de nos libertar. Só Ele tinha capacidade de nos libertar. Nós não conseguíamos, nós não tínhamos força para nos libertar. Mas o poder de Deus ele é tão grande e só Ele podia concretizar. O Senhor, ele tinha o poder dele era algo assim imensurável. É algo que não dá para medir. Quando a gente fala que a gente não entende bem o Senhor, não o vê como ele é, como Paulo escreve que a gente vê como que pelo reflexo, é exatamente isso. A gente não tem como medir o seu grande poder, a gente não tem como medir, saber quanto ele realmente quanto ele tinha de força, quanto ele poderia utilizar de poder. Nós não temos isso daí, mas nós sabemos que o seu poder é ilimitado, que ele pode todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, que ele pode fazer qualquer coisa por mim e por você. O segundo item do segundo ponto vai falar a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, Efésios 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, operação, força e poder, concordantes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então, Deus, ele tem um poder
de tal forma, de tão grande, que ele opera em força, opera na força e poder. Então ele tem um poder que é algo assim maravilhoso. É algo que é inerente de Deus, ou seja, está na sua natureza, faz parte da natureza divina, que não adianta nós tentarmos compreender. Ah, deixa eu medir o tamanho do poder de Deus. Não existe como medir o poder de Deus. A gente pode medir muita coisa, mas o poder de Deus é algo que é imensurável. Ele não tem tamanho, a gente não consegue entender. E o seu poder é inerente dele, isso está nele, já é dele. Então, um poder assim que não temos como saber. Então, segundo a operação da sua força e poder, a força e poder do Senhor, elas são muito grandes. Sim. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis de força e poder de Deus. Então, Paulo ele agora vai mostrar 3 fatos que ocorreram, três coisas que ocorreram, onde não se pode refutar a referência do poder de Deus, para que a gente possa entender um pouquinho, porque como eu falei antes, não é imensurável, nós não temos como medir, mas a gente tem como poder ver exemplos. Por exemplo, a ressurreição de Cristo, interessante isso, Cristo foi ressuscitado por Deus, pelo Senhor. Então, é Deus que ressuscitou a Cristo. A sua ascensão, à direita de Deus nos céus. Cristo, além de ressuscitar a Jesus, Deus ressuscitou Cristo, Deus ressuscitou Jesus. Então Deus ressuscitou Jesus, deu lá para ele todo o poder, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas Deus lá deu todo o poder e tudo mais. Então, depois teve a ascensão e o colocou e o assentou à sua direita nos céus. Assentar à direita dava a entender que era um local de destaque. Normalmente quem ficava à direita era o primeiro-ministro, eram as pessoas mais importantes da província ou mesmo do reino. Então, sempre o que ficava à direita era o mais importante. Por isso que a palavra de Deus nos fala que o Senhor ficou à direita de Deus, sentou à direita de Deus, porque Ele venceu, Ele fez tudo por nós. E terceiro, sua elevação acima de todos os domínios. O Senhor foi colocado sobre todos os domínios, tronos, principados, sobre todas as potestades, sobre tudo. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor, ele tomou a chave da morte, ele está sobre todas as coisas. Então, quando o Senhor morre por nós, ele dá a sua vida por nós, ele é elevado a um posto de altamente. Mas quem fez isso? Deus fez isso. O poder de Deus fez isso para com Jesus. Então, tudo que aconteceu com Jesus foi através do poder de Deus. Então, o poder de Deus foi fazendo cada passo, cada aspecto, cada situação ia acontecendo e ele ia fazendo para que pudesse acontecer tudo de forma correta. O terceiro ponto vai falar sobre Cristo como exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. 3.1. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra do poder de Deus Pai. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, que Jesus fosse retido por ela, pela morte. Então, Paulo ele enfatiza o poder de Deus, mostrando que ele ressuscitou Jesus. Como eu já falei um pouco antes, o Senhor ele é as primícias dos que dormem. Como assim, Clésio? Ele pegou, o Senhor morreu, foi crucificado, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, mas ele ressuscitou. E aí quando a gente fala das primícias dos que dormem, a gente está dizendo o seguinte: o Senhor morreu e ressuscitou. E quando o Senhor morre e ressuscita, não volta mais a morrer. Ele vai para o Pai, ele ascende os céus, vai para o Pai, senta à direita de Deus.
E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e não voltaria a morrer, mas iria para o Pai. E essa esperança é o que dá para nós a certeza de que nós também um dia iremos morrer, aos que não forem arrebatados. Mas os que já passaram, por exemplo, morreram em Cristo. Morreram em Cristo, Tessalonicenses nos explica isso. Paulo nos explica, escrevendo aos Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, os que estamos vivos, seremos transformados. E faremos o quê? Iremos para o Senhor. E aqueles que morreram no dia do arrebatamento serão ressuscitados e não mais voltarão a morrer. Assim como Jesus, que foi as primícias, que foi o primeiro, que foi o que iniciou. Ele inicia Cristo iniciou uma maneira. Qual é a maneira? Ressuscitar e não morrer de novo. Esta é a maneira que Cristo iniciou. E esta iniciação, ela vai acontecer com todos os que morreram em Cristo. Quando o Senhor vier, transformará cada um, irá transformar todo mundo, irá pegar todos os que morreram, transformará essas pessoas, ressuscitará seus corpos, transformá-los-á e os levará para o céu. E ao fazer isso, e ao levá-los para o céu, ele vai fazer com que cada um tenha um novo corpo, tenha ressuscitado, tenha um novo nome e sejam transformados, assim como Jesus foi. Jesus foi transformado e parede não detinha mais ele, nada conseguia mais deter ele, mas o Senhor, o que ele fez? Ele pegou e foi para o céu, subiu aos céus, foi para a direita de Deus e está lá, esperando a hora de vir buscar o seu povo. E o Senhor e Deus manifestou o seu poder, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Cristo visto que a morte veio para um homem, a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 e 21. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, a ressurreição de Jesus, ela nos garante, como eu falei ainda há pouco, né? A ressurreição de Jesus garante que nós também, os que permanecermos em Cristo até o final. É muito importante isso. Os que ficarmos em Cristo até o final, também seremos ressuscitados, os que morrerem em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem em Cristo eternamente. Então, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, ele também é o mesmo poder que vai ressuscitar os salvos, vai ressuscitar os santos, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que passaram uma vida na terra servindo ao Senhor e morreram, eles serão ressuscitados. E eles se reerguerão, sairão do seu sepulcro e vão reinar eternamente com Cristo. Estaremos para sempre reinando. Nós, de modo algum, nós os que ficarmos vivos precederemos os que dormem. Antes eles serão ressuscitados e transformados, e depois nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, ou seja, para sempre estaremos reinando com o Senhor, conforme a sua palavra nos ensina. 3.2. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Efésios capítulo 1, versículo 20. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Então o Senhor, Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo. Ou seja, Paulo ele explica que Cristo foi elevado aos céus pelo poder de Deus. E esta elevação aos céus pelo poder de Deus, o que ela fez? Ele pegou e colocou Deus à sua direita. Colocar Jesus à direita significa destaque, dar destaque. Por que Jesus recebeu destaque?
porque Ele deu a vida pelo ser humano. Ele deu a vida por nós. Ele nos deu uma vida que nós não poderíamos ganhar, mas pelo poder de Deus, pela vontade do Pai, pela graça do Senhor, Ele veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e está à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também se assegura aos salvos. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo, Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 e 57. Então, assim como o Senhor venceu a morte, assim como Jesus venceu a morte, o triunfo que o Senhor teve sobre a morte, nós, os cristãos, nós, os que morreram em Cristo, e nós, que estivermos vivos, iremos vencer a morte. Aqueles que estiverem vivos não morrerão, mas passarão para a vida eterna com Cristo. Mas os que morreram estarão vencendo também o aguilhão da morte, e também o pecado e a força da lei. Ou seja, o crente, ele vencerá, porque o poder de Deus, ele é suficiente para fazer isso. O poder de Deus faz com que nós possamos vencer tudo, 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 tudo. Assim como Cristo venceu a morte, o pecado e a força do mal, este triunfo também está assegurado aos salvos. Aquilo que o Senhor fez, que venceu, nós como eleitos, como salvos em Cristo Jesus, também venceremos, também conseguiremos. Isso endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, essa expressão, Efésios capítulo 2, versículo 6, ela vai dizer que Paulo vai estar dizendo que o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais, e nós estaremos para sempre com Ele nos ares. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Ou seja, tanto a ressurreição, como a ascensão, como a salvação da nossa vida, são obras do poder do Pai. 3.3, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, podemos ensinar que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia. Então, Paulo, ele nos ensina que Deus exaltou a Cristo acima de tudo, todos os anjos do céu, tudo que existia na face da terra, tudo que existia embaixo da terra, em cima da terra, Deus exaltou pelo poder dele, exaltou a Cristo como o soberano de tudo. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Então, significa que o Senhor Jesus Cristo, ele foi exaltado sobre tudo, tanto do bem quanto do mal. E sobre todo título que se confere, que se possa conferir, Cristo está acima de todos eles. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. A igreja foi muito beneficiada com o triunfo de Cristo. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Então, Deus fez com que Cristo fosse o cabeça da igreja. E assim, ou seja, o Senhor é o nosso cabeça. O Senhor é o que está sobre nós, é o que está na nossa liderança, no nosso comando. O Senhor Jesus Cristo é quem orienta, é quem, através do Espírito Santo, é quem orienta, é quem conduz a igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, a igreja precisa representar Cristo na igreja, precisa representar Cristo no mundo. A igreja precisa demonstrar para o mundo que Cristo é representado pela igreja, que a igreja está na terra e a igreja é quem faz com que as maravilhas de Cristo, do reino de Deus, possam ser passadas na terra. Então, a igreja tem
esses benefícios. Tanto o benefício de ter Cristo como Senhor da sua vida, como também ter, ter o direito de ser o representante de Cristo na terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nenhum poder pode prevalecer sobre a igreja do Senhor. E aí eu me lembro que a igreja já sofreu muita perseguição, já sofreu muitos problemas, já sofreu muitas lutas. Hoje em dia nós estamos passando por isso, por um problema muito grande, onde nós não podemos nos reunir nos nossos templos. Mas as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja do Senhor, ela sempre será uma bênção nas mãos de Deus. E por isso nós sabemos que até a vinda do Senhor, até enquanto a vinda do Senhor, a igreja estará sempre forte nessa terra. Eu me lembro de uma vez onde o profeta diz que, Senhor, só restou eu, e o Senhor diz, não, você está enganado, muitos restaram ainda que não se dobraram, que não buscaram, que não deixaram o poder de Deus. E aí o Senhor diz a mesma coisa hoje. Existem muitos ainda que não se dobraram ao inimigo, não se dobraram contra Deus, mas que estão firmes e fortes, resistindo a todas as hostes, a todas as investidas do inimigo. Então as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A conclusão vai dizer, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compensação das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos valorosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que crerem. Aleluia. Possamos buscar do Senhor a iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas, para entendermos tudo que o Senhor quer para nós, a nossa vocação, o que Ele precisa que nós façamos, o que é necessário que nós façamos. Então, tudo isso o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos demonstrar. Basta que nós busquemos dEle, buscamos a palavra de Deus, buscamos aprender do Senhor Jesus. Amém?